Olá, sou Tatiana, professora de História, e hoje nós vamos falar sobre a Idade Média Oriental. Vamos falar sobre o Império Bizantino e o Império Árabe ou Império Islâmico. Vamos iniciar falando sobre o Império Bizantino. Nós sabemos que após a divisão e queda do Império Romano, a parte que correspondia ao Oriente passou a se chamar Império Bizantino, Bizâncio, com a sua capital na cidade de Constantinopla. O primeiro imperador de Bizâncio foi Constantino. O local era muito privilegiado estrategicamente, porque tinha contatos entre o Oriente e o Ocidente e uma extensa rota comercial. Eles dependiam do comércio e realizavam a produção agrícola, de onde extraía a sua fonte de riqueza. Eles eram muito resistentes às invasões bárbaras e a sua centralização política estava nas mãos do imperador. Era o chamado cesaropapismo, a política, a forma de governo, onde o imperador era o chefe do exército e também liderava a igreja. Outro imperador bem conhecido do Império Bizantino foi Justiniano. Justiniano governou durante o auge do Império. Ele realizou diversas conquistas territoriais. Ele conseguiu conquistar a Península Itálica, a Península Ibérica e o norte da África. Ele também criou um código de leis que ficou conhecido como Corpus Juris Civilis, onde os poderes eram ilimitados ao imperador, haviam privilégios para a igreja e para a nobreza, e os colonos e os escravos estavam marginalizados às margens da sociedade. A burocracia era centralizada, onde eles investiam todos os impostos em gastos militares. Essa é uma catedral bem conhecida do Império Bizantino, que é a Catedral de Santa Sofia. Observamos nesse mapa o território que corresponde ao Império Bizantino, sua extensão territorial. O Império Bizantino passou a sofrer diversas influências de valores orientais, como a língua que foi adquirida a partir do século VII, o grego. Também começaram a surgir diversas heresias, como o noficista, que era a negação da Santíssima Trindade, e também os movimentos iconoclastas, que era a destruição de imagens dentro das igrejas. Em 1054 aconteceu o cisma do Oriente, que foi a divisão entre a Igreja Cristã Ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana. A decadência do Império Bizantino aconteceu entre o século VII e o século XIII, por conta das diversas invasões bárbaras e árabes e também por conta das cruzadas. Até que o Império Bizantino foi conquistado pelos turcos otomanos. Agora nós vamos falar sobre o Império Árabe ou Império Islâmico. O personagem principal do Império Islâmico ou Império Árabe é Maomé. Maomé foi o profeta, o fundador dessa religião islâmica. Então, Maomé disse que recebeu uma revelação do arcanjo Gabriel, onde ele, em nome de Alá, falava que Maomé deveria ser o profeta e que Maomé deveria pregar sobre essa nova religião que seria o islamismo, uma religião monoteísta, onde os seus seguidores acreditam em apenas um só Deus, que é Alá.
Maomé, no momento em que ele recebeu essa profecia, ele retornou para Meca, a sua cidade natal. Meca era uma cidade onde as pessoas possuíam crenças politeístas, as pessoas acreditavam em vários deuses. Maomé, ao pregar essa nova religião, uma religião monoteísta, foi severamente reprimido em sua cidade, na cidade de Meca, e ele teve que fugir. Ele fugiu de Meca para Medina. Essa fuga realizada por Maomé ficou conhecida como a Hégira. Então, a Hégira é a fuga de Maomé, de Meca para Medina. Medina significa cidade do profeta. Nessa cidade do profeta, em Medina, ele pôde pregar sobre essa nova religião e pôde adquirir vários seguidores. A Hégira, que é a fuga de Maomé, marca o início do calendário muçulmano, é o ano 1. Vamos citar alguns preceitos dessa religião islâmica. Então, os seguidores do islamismo devem ler o Alcorão ou Corão, que é o livro sagrado para os islâmicos, devem praticar a jihad, que é a guerra santa, uma guerra onde as pessoas levam essa nova religião para outras cidades, para outros países. E através da jihad, que é a guerra santa, eles acabavam conquistando vários territórios. Por isso que passou a ser o Império Árabe ou o Império Islâmico. Podemos observar nesse mapa os diversos territórios que Maomé, através da jihad, conseguiu conquistar. Maomé e os seus seguidores. Após a morte de Maomé, aconteceu uma divisão do islamismo entre dois grupos, xiitas e sunitas. Os xiitas eram um grupo que decidiram que quem deveria assumir a sucessão, quem deveria assumir o posto de Maomé seriam as pessoas que faziam parte da sua família. Já os sunitas era composto de pessoas que seguiam rigorosamente essa religião. Podemos observar nesse mapa onde mostra hoje, nos dias atuais, a quantidade de sunitas e xiitas pelo mundo. São duas vertentes do islamismo. Podemos observar que a maioria são sunitas. Podemos observar a contribuição do Império Islâmico para diversas áreas do conhecimento: medicina, matemática, física, química, literatura. Então, podemos observar uma das contribuições no âmbito da literatura, através da tradução que eles conseguiram realizar dos livros de Aristóteles e Platão. Na medicina, uma das contribuições é o estudo que eles desenvolveram sobre a anatomia do corpo humano. Na matemática, desenvolveram os números arábicos, o zero e avanços em trigonometria e álgebra. Na física, podemos observar as contribuições para os fundamentos da óptica. Na química, a descrição dos processos de destilação, filtração e sublimação, desenvolvimento do carbonato de sódio, nitrato de prata, ácidos nítricos e sulfúrico, e o álcool. Todas essas descobertas para tentar criar a pedra filosofal e o elixir da longa vida. Na arquitetura, desenvolveram as cúpulas, os mirantes, arcos em ferradura, decoração com motivos geométricos e vegetais. Nós observamos essa arquitetura principalmente na construção das mesquitas, que é o templo sagrado para os islâmicos.